Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Vamos a mais um estudo da lição, a lição bíblica diária. Hoje, quarta-feira, temos mais duas perguntas desta lição, do contexto de João, no capítulo 3, o encontro da sabedoria Jesus Cristo com Nicodemos, um dos mestres em Israel. Hoje, na pergunta 7, temos aqui o seguinte questionamento: onde estava o verdadeiro problema de Nicodemos? No versículo 11 de João, capítulo 3, diz assim: na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Veja que Cristo aqui deixa bem claro para Nicodemos aonde estava o problema dele, aonde estava o problema dos líderes religiosos, daqueles que se achavam os teólogos, os conhecedores de toda a verdade, os detentores da verdade, os guardiões, do reino de Deus aqui na terra. Esses homens eram muito prepotentes, E aí Cristo disse, e olhe só a humildade de Cristo. Ele não diz eu, E que eu digo que sei, E testifico do que eu vi, e vocês não aceitam o meu testemunho. Ele não diz isso. Veja que a humildade de Cristo, ele se apresenta com uma equipe, com um time. Ele está dizendo, eu, João Batista, os meus discípulos, nós dizemos apenas o que sabemos. Vocês, teólogos, ficam conjecturando, filosofando, dizendo coisas que vocês não sabem. Vocês vão além do que está escrito. Vocês gostam de fantasiar o que não existe. Vocês gostam de criar uma nova Bíblia. Vocês gostam de filosofar. A Bíblia para vocês não é suficiente, Vocês querem sempre agregar algo mais para adoçar a boca das pessoas que gostam de ser enganadas, gostam de ser afagadas com filosofias e ensinamentos que são puramente do homem. Cristo diz bem claro, nós, eu, Jesus Cristo, João Batista, os discípulos, os profetas, Moisés, a gente só diz o que a gente sabe. O que a gente escutou diretamente de Deus, o que a gente aprendeu. E nós damos testemunho daquilo que nós vemos, daquilo que nós já vimos, E vocês não aceitais. Veja que Cristo está falando também no plural. Ele não fala você, Nicodemo. Ele fala no plural porque Nicodemos falou também no plural. Nicodemos disse, nós sabemos que você é mestre vindo de Deus, porque se você não fosse um mestre vindo da parte de Deus, você não poderia fazer tantos milagres como nós sabemos que você faz. Então Cristo responde também no plural, olhando para Nicodemos, vendo nele ali uma coletividade representada. Então vocês não aceitam o nosso testemunho. Vocês vivem de filosofia, vocês não conhecem a Deus, vocês não conhecem a palavra. Vocês vivem de tradição, se orgulhando de gente mas não sabe de nada. Cristo apenas disse assim, se você é mestre em Israel e não sabe das coisas terrenas que eu falei, quanto mais se eu falar das coisas celestiais que eu vi, que eu conheço, É isso que Cristo está dizendo aí de forma muito contundente. E eu imagino a situação de Nicodemos, escutando tudo isso, vivendo uma vida inteira, escutando bajulações de alunos dizendo que ele era o doutor, que ele era o cara, que ele era o conhecedor, que ele era isso, que ele era aquilo. E agora chega Cristo dizendo, um homem simples, que não tinha a reputação no sinédrio que Nicodemos tinha, que não tenha os títulos humanos das academias que Nicodemos tinha, o reconhecimento diante da alta cúpula, diante dos políticos, diante de Roma, que Nicodemos tinha. Jesus não tinha nada disso, mas agora Jesus está dizendo para ele que ele não sabe nada. Que ele está testemunhando de coisas que ele não sabe, ele não conhece a verdade, ele precisa conhecer a verdade.
E tudo isso só começaria para ele se ele tivesse a coragem de matar aquele Nicodemos que estava diante de Jesus Cristo, para nascer uma outra pessoa completamente humilde, seguindo a Cristo, aprendendo do zero com Cristo, resetando aquela mente e todo aquele... Paulo vai dizer isso, né? Paulo, um homem também com muita reputação acadêmica, como Nicodemos, vai dizer assim: eu peguei tudo isso que eu aprendi lá na instituição da tradição religiosa do judaísmo e tenho tudo isso como esterco. Joguei no lixo e troquei pelo conhecimento de Cristo. Nicodemos deveria ter feito a mesma coisa, mas infelizmente não fez. Faltou coragem, faltou fé, faltou discernimento, faltou ele deixar que o Espírito de Deus tocasse profundamente o seu coração, mas infelizmente Nicodemos não fez isso. E Cristo disse bem claro: eu falo do que eu sei, você está falando daquilo que você não sabe. E que coisa dura, disse Cristo para Nicodemos. Continuando, amados, vamos aqui para a 8ª pergunta. O que a religiosidade havia feito na mente de Nicodemos que o impedia de compreender as coisas espirituais de Deus? Veja que essa questão da religiosidade na mente do homem pode ser um grave problema, né? Há muitos religiosos que são homens espirituais, mas há também muitos religiosos muito presos ao sistema das coisas, né? A igreja, a sua estrutura hierárquica, né? Toda a sua estrutura de mando, de comando, de dominação, que fica muito difícil, né, para esses homens entenderem. Com Nicodemos não é diferente. Então vamos ver qual era o problema. João capítulo 3, versículo 12 diz: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Isso é o que Cristo diz. Olha, se eu estou falando de coisas simples, de coisas terrenas, né? E você não está entendendo, eu estou falando de vento. Todo mundo sabe o que é vento. Pergunta uma criança o que é um vento, que a criança sabe o que é o vento. Eu estou falando de nascer, do nascimento. Eu estou usando coisas que você conhece do dia a dia para falar de coisas profundas e espirituais. E você não está entendendo. Imagine se eu falar de coisas celestiais que o homem nunca viu, como disse o apóstolo Paulo. O que Deus tem preparado para o homem, né? O olho não viu, né? O ouvido não ouviu, a mente não pode imaginar, não pode fantasiar o que Deus tem preparado para o homem. Aí Cristo disse: imagine se eu falar das coisas celestiais. Como é que você vai entender, né? Se para falar das coisas de Deus nós comparamos usando coisas aqui da terra. Cristo, para falar do Evangelho, da palavra de Deus, diz: o semeador saiu a semear. Compara a palavra à semente, né? Que produz fruto no homem, como a semente produz fruto a partir da terra. Comparou a terra ao coração, a mente do homem, que pega aquela semente da palavra e nela gera sabedoria, gera frutos do Espírito em consequência de tudo isso. Se Cristo falou dessas coisas e os doutores da lei não conseguiram entender, imagine se Cristo fosse falar diretamente das coisas celestiais. Como é que Deus atua na mente do homem, o poder de Deus, a sua glória, quem é Deus, como é Deus. Imagine se ele fosse falar de tudo isso, daquilo que Cristo viu e ouviu ao lado do Pai. Nicodemos com certeza não aceitaria, né? Como ele não aceitou nem quando Cristo falou das coisas terrestres e mataram a Cristo por causa disso, né? Os companheiros de Nicodemos, os parceiros os pares, né? Os pares da academia, os pares ali da alta cúpula, da casta rica dos judeus, não entenderam, não aceitaram. Imagine se Jesus Cristo começasse a falar das coisas celestiais profundas que ele havia visto e das coisas que o Pai lhe ensinava acerca da terra, acerca do homem, que Cristo aprendia, né?
mediante o que sofria aqui neste planeta, como diz Hebreus 5, 8 e 9. Então, aqui, meus amados irmãos, Cristo diz bem claro: olha, Nicodemos, se você não consegue nem aprender olhando para a natureza, como diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20, é um verso fantástico, poderosíssimo, diz que o poder de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade é claramente conhecida, olha só, por meio das coisas criadas. Então, por isso que Cristo usa aqui as coisas criadas, as coisas da terra, para falar das coisas espirituais de Deus. Então, se o homem, vendo as coisas criadas, não consegue compreender Deus, quando ele vê Deus, como é que ele vai compreender? Não é? Com certeza não vai entender, nem vai aceitar. Então, Cristo vem exatamente aqui à terra para mostrar essas coisas simples, para que o homem, no exercício do conhecimento das coisas visíveis, da criação de Deus, procure conhecer a Deus, entenda Deus. E para isso, inclusive, o Senhor dispôs o seu Santo Espírito para os homens que querem chegar a esse conhecimento. Infelizmente, Nicodemos ainda não conseguiu entender, né? Está falando com Cristo falando, e diz bem claro que ele não consegue compreender nem as coisas terrestres. Veja que esses teólogos, eles confundem até as coisas terrestres. Eles não conseguem olhar para a natureza e ver na natureza como Deus é, como Deus faz, como Deus gosta, a sua palavra, a sua vontade. Infelizmente, eles não entendem. Então, meus amados, que o Senhor nos dê sua sabedoria por meio do seu Santo Espírito, que o nosso professor, o único mestre, que recebe toda a palavra de Deus e transmite aos profetas e transmite a cada um de nós hoje, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja aquele que nos ensina, assim como tentou ensinar Nicodemos, e nós estejamos preparados para entender o que o Senhor quer nos ensinar. Amém?